Bom dia, meus irmãos. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Você é muito bem-vindo. Se você está novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e compartilha com quem você ama. Amém? Estamos por aqui todos os dias às 9 da manhã com leitura bíblica e temos em 3 horários oração, às 6 horas da manhã, às 18 e meia-noite. Você é muito bem-vindo, amém? Vamos estar lendo aqui em Êxodo capítulo 18. A palavra de Deus diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo o que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. E Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés justificara: sou um imigrante em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: eis que teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Então Jetro disse: bendito seja Yahvé, que vos libertou das mãos dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses, porquanto ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente, em breve, ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada. Para ti, não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus
e introduza suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar solução. Desse modo, será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades e todo este povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido, selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés, mas todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram e este retornou à sua terra. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto de Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó, e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes, anciãos do povo, e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã,
porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte, e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele. Será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado, e todos lavaram suas vestes. Em seguida, avisou ao povo: estai, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. E Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Aleluia! Essa foi a leitura de hoje, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Amém.